Olá, hoje estamos aqui com o Pó de Guarda e temos como convidado o Andrei, uma pessoa fantástica, eu tive a oportunidade de conhecer em outra oportunidade. E eu diria o seguinte, ele tem uma missão que ele começou um tempo atrás, dentro dessa questão de cartório, que foi trazer tecnologia por segmento. Então, eu vou deixar ele se apresentar, ele melhor do que eu. Seja muito bem-vindo, Andrei, ao Pó de Guarda. Obrigado, Cid, obrigado a todos. A nossa função é extremamente conservadora, né? Nós, tabeliães, a gente existe há milhares de anos, né? Você pega a origem lá em Roma e tal, não vou encher todo mundo com história, mas a gente é muito antigo, então a gente sempre teve um desafio muito grande, que é enfrentar as mudanças do mundo e manter a nossa essência, porque também não adianta você mudar tanto que você não deixa de ser você. Então foi um desafio grande a gente conseguir introduzir a tecnologia. Eu falo nós porque assim, ninguém faz nada sozinho e na verdade éramos um grupo e somos um grupo muito forte que colabora e trabalha nisso. Eu sou mais um apenas do grupo. E então a gente conciliar a tecnologia, as novas realidades, o nosso ambiente, que é a nossa interação muito mais ambiente digital hoje, com a segurança jurídica que os cartórios são obrigados a dar, e é nosso produto final, é dar segurança para as pessoas, para que elas saibam que é aquilo que elas estão falando, escrevendo, é aquilo que elas desejam. Então, foi um desafio grande, começou há muitos anos com a nossa central, que chama Sensec, uma central de todos os atos notariais, estão nela, lá concentrados os dados, isso lá para 2008, nacionalizou em 2012, até o e-notariado, que permitiu a prática de todos os atos do cartório de notas dentro, online, dentro da internet, através da internet, ou seja, a escritura pública, testamento, que é o nosso foco, autenticação, reconhecimento de firma, doação, compra e venda, autorização para filho viajar, e aí vai, todos os atos são possíveis de serem feitos online. Então, e é interessante porque as pessoas às vezes desconhecem isso, por mais que exista, eu acompanho o esforço de vocês de comunicar isso através das mídias sociais, mas ainda assim eu me deparo com as pessoas quando eu comento que tem muitos dos atos que podem ser feitos de forma online, com surpresa. Muito, Sidney. Ainda um gap de conhecimento muito grande. E você já viu o e-notariado? Não. Então, aí. Mais um. Estamos aí. Também não? Então, esse gap, essa falta de conhecimento é uma dificuldade nossa. Comunicação é muito caro, né? Propaganda é muito cara, muito embora hoje com a internet você consegue atingir um público maior do que você conseguia antigamente. Claro. Mas mesmo assim ainda é muito caro para se massificar. Mas também, assim, faz parte, né? Como dizia o filósofo Bambam, né? Faz parte. Você começa nos grandes centros, a informação vai chegando, e eu estou no Colégio Notarial desde 2007, quando foi lançada uma revolução também, que foi a permissão dos cartórios de notas fazerem inventário, divórcio e separação em cartório, que facilitou, atingimos quase 10 milhões de atos, facilitou a vida. A pessoa demorava um ano para divorciar, hoje você divorcia em meia hora, se tudo estiver organizado e tal. Inventário demorava anos, hoje você faz 15 dias, 20 dias. E mesmo naquela época você via que a informação, principalmente no Brasil, um país tão desigual, ela trabalha em círculos concêntricos, ou seja, igual uma pedra que você joga num lago, né? Ela começa, então você vê São Paulo, aí as cidades maiores, Rio, vai reverberando para as outras. Aí você vê, chega no norte, nordeste, e aí nas menores cidades. Então, quer dizer, é natural essa questão de esperar e deixar chegar lá. E isso a gente tem números. A nossa central, a Sensec, a gente consegue identificar quantos tipos de atos foram feitos, em qual lugar, em qual cidade, em qual estado, em qual período, em qual dia. Ou seja, então a gente consegue ter essas estatísticas. E que a gente então sabe, então esse movimento é claro, assim, São Paulo faz 1000 atos disso, lá estavam fazendo 100, aí você vai vendo que São Paulo até estabiliza, lá começou a fazer 500, ou seja, a informação vai chegando, claro. E a hora que chegar
ela massifica e as pessoas começam a entender. E aqui vai valer também para o notariado, que foi uma outra revolução, como a gente estava falando. A pandemia trouxe tantas coisas ruins, né? Mas no caso aqui, ela serviu de motivação para a gente romper uma certa inércia. A gente vinha trabalhando nisso desde 2018, mas na pandemia a necessidade fez com que a gente conseguisse colocar na rua. Então, necessidade por causa do distanciamento, né? Do confinamento e tal, a gente conseguiu colocar no meio da pandemia. Isso é bom porque simplifica também o acesso, né? Sim. Porque você faz da sua casa, você consegue ter o acesso a esses serviços, né? Isso agiliza. Mas o nosso, acho que a grande questão do nosso bate-papo, é que a gente tem muitas dúvidas com relação a essa questão, tudo que envolve a questão do cartório, principalmente. Tô vendo que vai ser um exame oral de concurso, é isso? Quase. Tá bom. Mas é o que geralmente as pessoas que a gente se depara no dia a dia, quando a gente está, principalmente no nosso negócio, que a gente tem uma certa proximidade com o trabalho do cartório. Eu falo que a gente faz uma parte e vocês fazem a outra parte dessas questões. E um dos pontos que eu queria falar contigo é com relação ao planejamento. A gente ainda peca um pouco, na minha opinião, com relação a planejamento. E eu falo que existem dois momentos. Existe um momento em que está tudo muito bem e que a gente tem essa necessidade e a gente não faz. E depois tem um momento pós-vida, que eu acho que esse é o termo que a gente tem utilizado muito, né, Amanda? Que implica em algumas ações também que envolvem o trabalho do cartório. Sim. E aí, André, eu queria que você me contasse, e aí você é o especialista, a gente precisa de fato planejar, é importante planejar, isso simplifica a vida lá adiante das pessoas que estão envolvidas. Os tambores. Isso assim... Vale para tudo, né? Mas nesse caso específico... Não, mas é impressionante isso, né? Isso é assim, algo que a gente sabe que é necessário e a gente não faz, né? Mas o brasileiro é um ser otimista. Ele acredita que não vai acontecer, então ele não quer se preparar, ele acredita, mas isso está mudando, né? Isso está mudando. Então, e isso, Sidney, a gente pode comprovar em números, assim. Você pega a nossa central, a Censec, dos atos notariais, você vê uma crescente no número de testamentos, e a curva é crescente continuamente, assim, do número de testamentos públicos. E eu passo até para outras questões. Número de atos que formaliza a vida pessoal, por exemplo, também são dois outros atos, também há uma crescente assim, considerável na estatística, que é o pacto antinupcial e a DAV, né, que costuma se chamar de testamento vital, o que é um erro técnico, porque o testamento produz efeito após a morte e ela é para produzir efeitos quando você está vivo. Então, mas... e é importante você esclarecer, porque a gente fala muito isso, a gente trata muito desse assunto, o mercado reconhece o testamento vital e a gente acaba adotando, mas sempre que pode a gente corrige isso. Massificou, né? Claro. Mas assim, há um erro técnico de pronto. Se todo testamento é feito para produzir um ato jurídico regulado em lei, né, no Código Civil, para produzir efeito após a sua morte. Ponto. A DAV, ela é justamente para produzir efeito enquanto você está vivo, mas não se manifesta. Ou seja, você está em coma, está em tratamento intensivo, não pode se manifestar e tal. Não manifesta a sua vontade, mas você está vivo. Tá, então, só para as pessoas saberem, esclarece o que é DAV. Diretrizes antecipadas de vontade. O famoso testamento vital. Perfeito. Né? Então, assim, a gente vê, assim, o grande tabu, na verdade, é que você vê que a vida pessoal... O tabu era... a nossa relação pessoal não deve ser formalizada, formal, né? E esse tabu foi caindo. Então, hoje, as pessoas, quando iam fazer pacto antinupcial comigo, você via um constrangimento. Ela casando e você via que os dois estavam assim, nossa, eu tô casando e a gente vai falar de bens, né? Parece, ou seja, a pessoa sentia mal, dava para sentir no rosto. Testamento, como se estivesse questionando parecia que tinha menos amor. Né? Exato. Parecia que tinha menos um amor. Eu amo menos, tanto que a gente está falando de bens, né? Aquela idealização do amor, né? Como puro e tal, e não vamos pensar em mais nada. Amor é uma cabana, né? Testamento é a mesma coisa. Você via a pessoa ir testar e ela
se sentia constrangida. Por que eu estou deixando mais com o filho? Outro filho não. Por que eu estou dividindo assim e tal? E ela também sentia isso um tabu como se fosse ruim. E, na verdade, o que eu costumo até brincar um pouco assim, é falar que isso é mais amor, não é menos amor. Você fazendo um pacto, você evita um monte de pepino, né, e discussão. O dia que uma briga que poderia crescer, você mata ela no começo. Você vira e fala, isso aqui é... Vocês lembram de quem vai ser isso? Não, isso é nosso, ponto. Por quê? Tá escrito lá. Claro. Acabou. Você não deixa nem crescer a dúvida e a briga. Testamento é a mesma coisa. Você tem um filho que trabalha com você na padaria, e um outro filho que se formou em medicina, e você tem uma casa. Você deixa a padaria para quem trabalha com você e deixa a casa para o filho que se formou em médico. Ou seja, é a lógica, né? Ou você vai colocar o médico para ser dono da padaria, aí dali para frente vai começar a briga, né? Claro. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então, quer dizer, são coisas que você pode resolver antes. Para que você deixar brigar depois? E outro ponto importante que eu gosto de frisar é o seguinte: quando você não faz, você delega ao Estado o direito de fazer, que não necessariamente acompanharia a sua vontade. É isso aí. É isso aí. Isso aí toca até num ponto, eu não vou estender esse assunto porque ele é muito mais específico, de técnico, que é a questão que a gente fala que o tabelião, em outros países, isso é bastante desenvolvido, o tabelião é um agente da liberdade. E a partir do momento que você vai lá e fala a sua vontade, que pode contrariar o que está na lei, por exemplo, em vários pontos, você está ampliando a liberdade das pessoas, né? Mas então o que nós vimos é que houve um aumento considerável desses atos de vida pessoal, e esses atos de vida pessoal, o que a gente identificou? Que é uma quebra de tabu. Nesse caso, a quebra de tabu do casamento, no pacto, e no testamento, uma quebra de tabu morte. Que a morte é um tabu, né? Você... eu estou aí com quase 50, ela vai chegando mais próxima, mas quando você tem lá 20, 30, super-herói, eu não vou morrer, ponto. Né? Mas... eu falo que essa sabedoria da finitude, ela demora a chegar para nós. Não, e se a gente soubesse, a gente daria mais valor, né? Só Claro. para trás, nossa, eu teria feito mais loucuras. Mas, então, assim, isso é uma quebra de tabu, e a gente vê isso nos números, ou seja, as pessoas estão pensando mais nisso. Isso é legal, do ponto de vista de uma sociedade mais pacífica, né? Todo mundo está ali, coloca no papel, resolve e não briga, ponto. Agora, por exemplo, até você está comentando do pacto, o número de divórcio aumentou muito no Brasil. Pós-pandemia também, né? Principalmente. Aumentou. Teve um pico, a gente também, nossos números, também a gente até sai matérias com nossos números, sim, teve um pico e depois da pandemia depois voltou. Isso ajuda a entender um pouco a questão das pessoas quererem se planejar mais, até pelos desafios que elas encontram? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais você se depara com exemplos de problemas, você começa a se conscientizar de que é melhor ter soluções. E a gente identifica mais divórcio, você logo pensa, isso pode acontecer comigo, né? Reconhecer o problema é o primeiro passo para solucionar o problema, né? Então, nesse caso, é exatamente isso. Na pandemia teve isso, e assim, a gente não consegue chegar no motivo desse aumento. Até na época eu dei algumas entrevistas, e as perguntas eram isso, mas por que o que o senhor acha que foi a causa? Eu falo, olha, eu sou especialista, eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo. É o convívio excessivo. Então, né? eu sou especialista em lei, eu não sei. Mas se você deixar eu chutar, eu vou falar excesso de convivência, os problemas aumentaram, sem válvula de escape, sem válvula de pressão, e aí explode, né? Agora, quando a gente fala da DAV em especial, esse é um assunto que a gente aborda dentro da nossa plataforma, de a pessoa poder fazer o registro ali. Dentro da questão do próprio serviço que é prestado, o que ele pode, o que ele não pode fazer ali dentro da DAV? Olha, matérias que a gente chama de ordem pública estabelecidas em lei, não pode. Por exemplo, você não pode atentar contra a vida numa decisão de DAV. Tá. Então, vamos dar um passo atrás e falar o que tem numa DAV. A DAV é o seguinte, pessoal, você prevê antes que em caso de você não puder se manifestar, ou seja, está em coma, por exemplo, quais as questões que e qual tratamento você deseja, quem decide se desliga ou não o aparelho, quem pode te acompanhar no hospital. E é curioso, assim, né?
o público homoafetivo foi os que mais deram início na DAV. Por quê? Porque antes de ser considerada a união estável homoafetiva família pelo STF, o hospital só deixava entrar família. E aí ele fala, mas esse é meu companheiro. Ah, mas companheiro não é família. Não era reconhecida a união homoafetiva, até o STF decidir que sim. E aí ele era brecado. Então, eles são pessoas, às vezes, muito mais conscientes, né, assim, de maneira geral, dos seus direitos, eles que se correram atrás e começaram a fazer. Que acharam um recurso. Um recurso para ele, claro. Porque senão o cara vive, ou a mulher, ou o cara, eles vivem juntos lá há 30 anos, o cara está em coma e não vai poder entrar nem no hospital, porque a família não deixou mais entrar. Então, isso foi ali um grande boom das DAVs. Então, serve para isso, para que quando você não pode se manifestar, mas está vivo, seja decidido sobre a sua saúde, sobre a sua vida e assim por diante. Então, pode colocar tratamentos que eu aceito, tratamentos que eu não aceito. Pode colocar quem decide. Normalmente, na prática, o que a gente tem visto muito na DAV? Pessoas que passaram pelo outro lado fazem DAV, são muito mais motivadas a fazer DAV. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que tiveram que decidir a vida de outra pessoa, por exemplo, teve uma mãe, um pai ou uma mãe que teve um filho em coma, no tratamento sério, e precisava decidir se vai desligar ou não o aparelho. Essa pessoa, ela, sabendo do peso dessa decisão... Claro. Porque isso vira um ônus muito grande. É um peso enorme, né? Assim, primeiro que você não é a pessoa indicada para isso, porque você está emocionalmente envolvido. Claro. Ou seja, o seu discernimento, o seu julgamento é um julgamento influenciado por emoção. Você não desliga nunca, eu quero deixar ali até, de repente, né, acontece alguma coisa. Você sempre vai acreditar. E nesse sentido, o peso é muito grande para você. Então, essas pessoas geralmente são motivadas a fazer DAV, ou o testamento vital. Vamos falar o que o povo entende, é mais fácil, né? Ou o testamento vital. Porque elas não querem que, por exemplo, o filho dela, ou os filhos, ou os pais, passem pelo que ela passou, de ter que decidir a vida de outra pessoa. Então, a importância é essa, é justamente você entender, retirar o peso de outro e tal, e deixar tudo expresso. Então, o que não pode, que foi a sua pergunta inicial, você não pode ter atos que atentem contra a vida. Por exemplo, no Brasil não é permitido a eutanásia, você não pode, em determinados casos, ter questões, por exemplo, de natureza moral, e assim por diante. Mas o importante é assim, o testamento vital, ele, ainda que a questão seja dúbia, se aquilo pode ou não constar, ou se aquilo pode ou não ser colocado, o importante é que quando você coloca, você pelo menos faz com que a vontade da pessoa que vai estar impossibilitada de falar seja ouvida. Ainda que ninguém siga, mas o médico, por exemplo, ele vai pelo menos saber o que ele queria. Claro. Né? No momento que, ainda que talvez apenas seja uma pequena influência e a família decida o contrário, ou o próprio médico veja que aquilo, mas parte da sua vontade vai ser ouvida, pelo menos você participou daquela decisão. E é curioso também pessoas que colocam, por exemplo, uma junta médica. Eu quero quem decida sobre essas coisas é um amigo meu médico, o outro que eu também conheço que é médico, outro que é médico, e eles votam. Entendeu? Eles Ou seja, tira o peso até às vezes da família ali. Completamente. De uma decisão. Completamente. Né? É muito legal. O legal é quando você sai do direito e vê como o direito... na vida prática das pessoas impacta. Isso é legal, isso que me motiva até... que eu gosto de exercer minha profissão, e isso me motiva quando você sai ali daquela tecnicidade e tal, e você vê, não, o que você está fazendo para aquela pessoa? Né? Agora uma outra questão que geralmente a gente precisa desmistificar. Você viu que eu dou resposta longa para evitar as perguntas. Isso é uma técnica, entendeu? Eu preciso aprender, hein? Isso é uma técnica. Agora você não quer que você perguntado, você fica fazendo. Agora me fala uma outra coisa. Precisa de um advogado para fazer? Não, nem a DAV, nem o testamento vital, nem o testamento. Né? A gente sempre indica, os advogados são grandes parceiros nossos. E a gente sempre indica, assim, para que a pessoa tenha o máximo de suporte. Muito embora a gente seja apto, mas a gente sempre indica. Porque é importante falar isso, porque tem muita gente que acredita ainda que para fazer esses atos
precisa ser um advogado. Não precisa. Muito embora a gente indica, como eu disse, são grandes parceiros. Não, e a gente entende isso também. E o que foi... teve um caso histórico, assim, que lá em 2007, na lei do divórcio, da separação e inventário em cartório, foi colocada a obrigatoriedade do advogado. E os advogados achavam que a gente ia tirar trabalho deles e tiveram muita resistência no começo. E os tabeliães depois também falaram, não preciso de advogado aqui, eu passei no concurso, sou formado em direito, né? Mas a gente viu que com o tempo, essa lei, 2007, vai fazer 20 anos, daqui a 3 anos, mostrou que como, na verdade, trabalham em conjunto. Então, hoje você tem os inventários extrajudiciais, os divórcios e tal, sendo feito com o advogado, rodando super bem. O advogado é que leva a opção para o cliente. Ele fala, você pode ir para o fórum, você pode ir no cartório, claro. Você decide. Com essas vantagens, desvantagens. Então, na verdade, no final, é uma grande parceria. Sim. São funções diferentes. Eu sempre digo isso, inclusive, que a gente oferece isso dentro da nossa plataforma, um acompanhamento jurídico, um assessoramento jurídico, né? Mas tem a opção faça você mesmo também. Né? De ele poder, ele mesmo, colocar ali todas as informações. E muita gente tem, às vezes, dúvida, mas eu posso eu mesmo fazer, eu preciso de um advogado, então, vindo agora de um tabelião, não precisa. Não precisa. Então, você tem umas questões polêmicas, que é melhor a gente nem entrar, que é se o assessoramento jurídico é ou não atividade privativa de advogado. Isso é uma questão polêmica, grande, ou se qualquer pessoa pode assessorar outra juridicamente, profissionalmente. Claro. Isso é polêmica, é dividido e tal, mas eu acho que não é o que importa no final. O que importa é a pessoa foi atendida ou não. Eu tenho certeza que se ela não conseguir fazer sozinha, ela vai procurar um advogado. E eu acho assim que pode ser uma temeridade fazer sozinha. O direito é complexo demais. Com o advogado já dá discussão? Com o advogado já dá discussão. Com o ministro da STF decidindo dar discussão, então a gente não sabe mais quando acaba a discussão. Então, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, André, deixa eu só para quem está nos assistindo entender também essa questão. Então, a gente tem 2 atos que são extremamente importantes quando a gente fala de planejamento. E a gente planejamento sucessório. E a gente está falando de vontade mesmo. Né? A gente sempre fala isso, que eu digo que a vida é um livro, e que é importante que a gente também tenha autonomia para escrever o nosso último capítulo sempre. Né? Nem sempre tem aquele ditado que eu gosto de repetir, que é quando a gente morre, nem a roupa a gente escolhe. Eu vou deixar escolhida. Então, e a questão é, por que não? Por que não eu não posso deixar até o meu último momento decidido? Né? A rainha da Inglaterra tinha o cerimonial dela já decidido por ela. Pois é, olha que é uma tradição, até a música e tudo, foi tudo escolhido. Pois é, por que não? Essa acho que é a pergunta que a gente tem insistido sempre, a gente fala sempre, toda vez que a gente tem oportunidade. Esse é parte do nosso propósito, né? De você ter autonomia sempre. Né? E aí a gente tem 2 atos que eu entendo. Um é o testamento vital, e aí existe o testamento em si, que ali, basicamente, eu poder decidir, quando eu não estiver mais aqui, sobre as minhas vontades, correto? Essa acho que é a principal premissa, né? E aí a gente tem algumas questões legais também com relação a esse ato. Um é diferente do que as pessoas imaginam vendo filmes de Hollywood, dizer, eu faço um testamento. Tem uma família toda, né? Eu vou deixar toda a minha herança para o meu filho, que é bacana, e esse aqui, que é a ovelha negra, eu não vou deixar nada. Enfim, isso no Brasil não pode, correto? Não pode. O Brasil é um país diferente dos Estados Unidos, que é um país onde você pode ter mais liberdade, não necessariamente isso é bom. A lei é diferente, lá é um país que o direito é de costumes e não por regras, as regras são geradas com a reiteração, mas, então, várias regras incidem no testamento. Uma delas é essa, você tem toda a herança, você tem uma divisão, né, que chama-se cota dispositiva ou obrigatória ou necessária.
né? O que é isso? Você só pode dispor 50% do seu patrimônio, o outro 50% é obrigado a seguir a ordem de vocação hereditária. A ordem de vocação hereditária é uma listinha que a lei dá de para quem vão os bens e tal. E a disponível é a parte que a pessoa pode escolher o que quiser. Pode dar para uma entidade de caridade, um amigo, uma namorada, seja o que quiser, menos para animal. No Brasil não pode dar para animal. Isso é uma regra que lá nos Estados Unidos ou em outros países pode. Para falar a verdade, não sei se isso é coisa de filme ou pode mesmo, mas eu acho muito estranho. Mas no Brasil você não pode. Tem que ser pessoa, seja física ou jurídica. E para animal, se você quiser, você tem um cachorrinho? Tem. Então, se você quiser, você pode deixar uma parte da sua herança para uma pessoa, para que ela, com os frutos daquela herança, ela cuide do cachorrinho. Se ela parar de cuidar do cachorrinho, ou ela matar o cachorrinho antes, ela perde aquela parte da herança e tal. Isso é possível. Isso é possível. Aí, ó. Isso é possível. Já tem um dispositivo aí para quem... isso é possível. Você faz... Pai e mãe de pet. Você faz a herança com um encargo e estabelece nele que o encargo, se ele descumprir o encargo, é X. Você pode até nomear fiscais. Então, e quem vai fiscalizar é minha amiga XYZ, a Luísa Mel, vai cuidar dos cachorrinhos e assim por diante. Então, são regras que no Brasil é diferente de fora. E a primeira grande é essa: você não pode fazer o que quiser com a sua herança. Claro. E quando a gente estava falando antes, a gente estava falando de tabu morte, tem outro tabu no testamento. Qual é? As pessoas acham que o testamento é coisa de rico. É verdade. Pois é. Isso é outro. Você tocou num ponto fundamental. Rico resolve seus problemas fáceis. Claro. Às vezes não precisa nem de testamento, tem 1000 advogados. Eu tenho dito Pobre isso que com precisa muita de testamento. Que as pessoas brigam. Sempre tem, né? A briga pela herança. O terreno da avó. O terreno da avó. Sempre tem uma família. Uma briga de rico, ninguém vai passar fome. Né? Por mais que eles estejam disputando a propriedade, quem é mais sócio, quem é menos sócio, mas todos vão viver bem. Uma briga de uma pessoa com menos posse, ela vai ter problema se aquilo ficar bloqueado, parado. Então é muito melhor, é muito mais importante para uma pessoa que vai ter uma dificuldade, por exemplo, vai discutir para onde foi a casa, o cara, enquanto está discutindo, ele fica sem casa. Então é muito mais importante você resolver isso do que uma pessoa que teria esse tabu. Testamento é coisa de rico. Eu tenho dito muito isso porque hoje em dia você tem vários dispositivos para quem tem posses, vamos pensar assim, quem tem muito dinheiro, que a gente sempre fala isso, o cara usa holding, usa outros mecanismos. E eu nem vou entrar nesse assunto, mas porque holding, muitas pessoas falam de holding, na verdade é uma fraude gigante. Mas eu digo o seguinte, existem outros dispositivos para quem tem, que é justamente assessorado com vários advogados, não é um problema. E a gente fala sempre o seguinte, que o testamento, que as pessoas têm esse conceito. Não, mas eu não tenho posse. Não, mas você não tem uma casa, você não tem um carro, você não tem alguma coisa? Eu tenho. Então é necessário que você... use desse instrumento para dar essas garantias. Para já determinar o que você deseja e não deixar briga, né? Porque até quanto menos você tem, né? Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, assim, quanto menos, mais as pessoas são estressadas por aquilo. E vão lutar. Verdade. Então, quer dizer, deixa isso resolvido. Aí a gente entra em outro tabu, também não seria o tabu, mas outro preconceito em relação ao testamento, que pensa que testamento é só para falar de dinheiro e patrimônio. Não, você pode fazer um monte de coisa no testamento, como a gente estava conversando antes, determinar como vai ser o seu funeral, o que você deseja, se vai ser morte ou não, se vai ter velório ou não, se vai enterrar ou não, se vai cremar, e música que você quer que toque, você pode determinar um monte de coisa. E eu lembrei falando isso, eu lembrei de uma coisa e me fugiu agora. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, assim, importante lembrar então, que não é só patrimônio, você pode tratar de coisas da sua vida. Claro. Né? Lembrei, você, no testamento, por exemplo, esse é um caso, essa é uma curiosidade da lei. Todo testamento é revogável. Isso é importante a gente falar também, porque às vezes as pessoas acham que vai testar e... Se eu falei, ferrou, eu não vou mais poder mudar. Agora meu filho me bateu, eu quero tirar aquela parte que eu ia dar mais para ele. Ele parou de cuidar de mim, parou de me visitar no domingo. Então, quero mudar. Não, testamento é mutável, testamento é revogável. Você pode mudar ele a hora que você quiser. Salvo numa parte, a parte que você reconheceu um filho. Isso é imutável e irrevogável, não dá. O reconhecimento de um filho. É. Nossa.
Aí Tá na descobri lei. que ele não é Presta- o meu filho, que eu fui enganado, não posso... Aí você não vai poder mudar no testamento, você vai ter que fazer uma declaração e deixar o povo discutir com o juiz. Nossa. Mas essa parte, por lei, está na lei, no Código Civil, é irrevogável. Quando você reconhece o filho no testamento, Claro. ele pode ser todinho anulado, revogado, ou seja, tudo aquilo, eu fiz o testamento só para dizer que tudo aquilo não era válido. E o outro filho? Esse é teu, já era. Pega que o filho é teu. Colocou, Colocou, já Já era. registrou. Pega que o filho é teu. Aí, Interessante. É. Eu também não tinha essa... essa é essa uma grande informação. curiosidade. Essa parte é a única que é irrevogável. Até porque isso é uma sacanagem, né? Você é meu filho, agora não é mais. Você é meu filho, agora Claro. não é mais. Não dá, né? E aí tem... Pô, É. vou ter que decidir aí, amigo, né? Meu? Ou é ou não Pô, é, não né? é, pô. Papai. E agora tem essa questão, por exemplo, um outro ato é o próprio inventário, que aí Também podemos fazer. é consequência ali do óbito. E nesse caso, o testamento ele ajuda muito o processo de inventário, né? Ajuda. Porque simplifica muito as questões de discussão do... Ele tem uma coisa que ele atrapalha. Né? Ele tem uma coisa que efetivamente ele trabalha e a gente acha que é um erro da lei, que foi um erro da lei de 2007, que é uma lei 11.441 de 2007, que estabeleceu que a gente podia fazer os inventários em cartório. Porque ela previu que se houver testamento, eu não posso fazer no cartório. É até curioso, né? Você faz o testamento no cartório, mas você não vai poder executar o testamento no cartório, o mesmo que você fez. Isso tem sido atenuado. Tem projeto de lei no Congresso para tirar essa parte, mas a Justiça mesmo, com as normas e tal, atenuou. Você entra em juízo, o juiz fala ok com o testamento e manda para o cartório. Tá. Conclui-se no cartório. Mas então, quer dizer, Colocou um ato a mais ali, que poderia ser... poderia ser evitado, poderia ser. não era necessário, mas é uma solução que foi inteligente, por quê? Porque um juiz que tem lá uns termos que a lei usa, abre-se, arquive-se, cumpra-se o testamento. Isso ele faz em 10 dias, 15 dias. Tá. E o inventário com o testamento ele ia fazer em 2 anos, 3 anos. Então, assim, isso ainda assim é mais fácil. Você fazer isso, encurta, você faz isso no juiz, ele analisa o testamento, tá tudo certo, pode cumprir lá. Isso você pede e ele fala, autorizo a cumprir lá. Então isso facilitou. Mas o ideal era que a pessoa pudesse escolher, até porque os 2 atos foram feitos no cartório de notas. O tabelião fez os 2, então ele pode ver. Mas ok, é um empecilho, mas ainda assim facilita, porque você facilita o consenso. Né? Ou seja, alguma dúvida se houver dúvidas entre os herdeiros, o tabelião não faz o inventário. Então, é engraçado, né? Eu já tive casos que a pessoa foi lá, falou tal, não, e assim, aí começaram a discutir, aí depois falaram, agora a gente combinou. Eu falei, vou fazer o seguinte, volta semana que vem. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza do seu consenso. Porque às vezes a pessoa vai até lá fora, ameaça, volta, né? Sim. Quer curiosidades? Bora! Uma vez eu estava fazendo um inventário, aí um escrevente me chamou, aí ele veio, era um inventário assim, inventário normalmente para um ônibus, né? Assim, alguns, né? Vem a família de 20. Aí, beleza. Aí esse escrevente falou, André, eu levei para a sala de reunião, então a gente está lá conversando e tudo mais. Aí eu fiz perguntas para todos. Aí tinha uma mocinha no canto que só fazia assim, só mexia a cabeça. Eu falei, putz, tá estranho, cara. Ela nem não se manifesta e tal. E ele tentava forçar ela a falar, os outros falavam por ela e tal. Ela era incapaz, ela tinha problemas mentais, uma deficiência. E levaram ela no bolão, todo mundo coloca junto e combina, entendeu? Você vai mexer a cabeça. Aí treina, entendeu? E vai. Então, quer dizer, por isso que assim, a vontade e o consenso é a nossa... É a matéria-prima do tabelião, eu tenho que analisar a sua vontade. E isso é importante no testamento público. Agora eu vou vender o meu peixe. Claro, vamos lá. Testamento público, diferente do privado. Né? No testamento público, você atesta que a pessoa se manifestou, é sã, está com capacidade mental e se manifestou daquela forma. E isso, por lei, ele gera uma presunção relativa de veracidade. Então, tudo que o tabelião fala, ele é verdade, você tem que provar que não é. O testamento privado
particular? Não. Então, você pode ter uma discussão que no tabelião, testamento público, nem começaria, porque normalmente a justiça só considera que não é verdade se é provado que o tabelião estava combinado com a pessoa para mentir. E já no testamento privado você pode ter uma discussão, uma briga, né? Discutindo se a pessoa era capaz, sã, e ela se manifestou daquele jeito e ninguém coagiu nem influenciou ela. Então essa é uma vantagem do testamento público. A gente atesta e fala, ó, a pessoa veio aqui, falou, escutou, se manifestou e tá bem. Agora tem um outro ponto que agora é muito comum, que a gente fala, que é o próprio acervo digital que a gente deixa, né? Uhum. Que é essas questões. Quer dizer, deixou de ser só patrimonial, de imóvel, de casa, terreno, e tem muitas outras coisas que a gente acaba envolvendo. Uhum. Eu me lembro, um tempo atrás, de uma discussão que saiu, era um acervo na Apple de música, que estava avaliado, a pessoa tinha uma coleção, tinha um valor significativo, ela tinha morrido, e aí estava até na discussão daquele espólio, daquele item. E vai ser cada vez mais comum coisas no segmento digital, né? Sim, a nossa vida migrou parte da nossa vida, né? Parte do que a gente se manifesta, do nosso pensamento, dos nossos amigos. Eu tenho um monte de amigos na internet que eu nunca vi na vida. Parte das nossas relações profissionais, parte das nossas relações negociais, de negócio, você vai estar na internet, é digital. Então isso ganhou um impacto grande. Não que o direito não tivesse pensado nisso antes, já existia uma divisão no direito, que eram os bens materiais e os bens imateriais. O que era, por exemplo, a minha honra é um bem material, o meu carro é um bem material. Mas essa divisão, e hoje, focada na herança digital, ganhou uma relevância enorme, porque tem muita coisa sua lá. E quando a gente fala em herança digital, a gente fala em dois conteúdos do seu mundo digital, vamos colocar assim. Um é a natureza de conteúdo econômico e outra é o conteúdo personalíssimo. Então, o que é o conteúdo econômico? É o quanto, o valor que a minha manifestação no mundo digital e a minha presença no mundo digital gera e é válido. Isso é herdado. Então, por exemplo, eu sou um grande influencer e gero X de riquezas, de valor, de dinheiro e tal, e aquele material que eu produzia, minha arte ou não, aquilo os meus herdeiros passam a administrar, isso é herdado. E qual é outra questão do conteúdo no mundo digital? Que é o conteúdo personalíssimo, são chamados direitos da personalidade. É o que caracteriza o Andrei como Andrei, a minha personalidade. O porquê que a minha imagem é minha personalidade, é meu direito de personalidade, o meu pensamento, de uma maneira geral, é direito de personalidade, a minha intimidade é parte do meu direito de personalidade e tal. Isso não necessariamente transmite a herdeiro. Tá? Então, por exemplo, a justiça... Primeiro que não tem lei. Tem projetos de lei andando, alguns bons, alguns nem tanto, para tentar resolver isso, e há decisões judiciais. Então, o que os juízes têm decidido? Diz, olha, essa questão aqui é um direito de personalidade, da sua intimidade. Isso o teu herdeiro não vai entrar. Ainda bem, minha mulher não vai entrar no WhatsApp. Estou brincando. Ela não vai ter a minha senha do Instagram. Então, isso é teu, é você. E isso... Então, assim, os juízes têm decidido que encerra-se a conta se a pessoa faleceu. Mas se você for um influencer... Então, aí tá. O direito econômico, aí esse se transmite. Então tá fácil. Não. A dúvida é quando há as duas coisas. Claro. Quando você tem um conteúdo econômico e você tem um conteúdo personalíssimo. Vou dar um exemplo, que é famoso, porque é um case que gerou debate e tal. Elis Regina dirigindo a Kombi. Né? Não há dúvida que a Elis Regina, a imagem dela e a arte dela gera conteúdo econômico. Ponto. E os herdeiros têm direito às músicas dela e pode fazer o que quiser
com alguns limites morais. Tá. A imagem dela, então, tem um conteúdo econômico, mas a imagem dela é ela. A imagem dela é a personalidade dela. Caracteriza quem é a Elis Regina, parte disso é a própria imagem dela. Será que ela queria ser vendedora de carro? Será que ela queria fazer propaganda de carro? Carro, tudo bem, ok. Não tem nenhum aspecto moral. Mas vamos que ela fosse vendedora de cigarro. Será que ela queria participar de uma campanha de cigarro? Será que ela queria? Essa é uma questão que tem que ser discutida. Então você se depara que você identificou. Tá, conteúdo econômico legal, conteúdo personalíssimo, ok. A gente consegue decidir relativamente simples. Tá, e os dois? Aí não sei. Aí vai ser caso a caso. Nesse caso da Regina é uma que você poderia questionar. Você fala, opa, mas ela nunca quis, ela odiava a Volkswagen, a mãe dela morreu batendo num Fusca, e você foi lá e fez uma propaganda da Volkswagen. É hipotético, tá? Isso. Então, assim, por isso que talvez seja importante o testamento. Voltamos a ele. Decide já o que você quer. Por exemplo, eu vou nomear lá uns amigos de confiança para eles fazer uma garimpagem na minha mídia social e depois deixar para a família ver, entendeu? Tô brincando. Mas... Ele tá falando bastante. Bastante. Acho que tem alguma coisa. Vai dar problema. Dá nada. Tá tranquilo. Ela não vai ver. Eu vou. Quando tiver o podcast, fala. Vou mandar o link para ela. Tá. Então, é isso. Aí você tem que ver o que você quer e mostrar ou não. E aí o testamento é importante. E tem um outro ponto agora que tá lá com relação ao projeto de lei até, que é do cônjuge, né? De que parte dele? Que agora você vai precisar, o cônjuge não passa a ser o herdeiro... Não, Me ajuda a esclarecer. Vamos lá. Você é um especialista. Tem uma comissão que entregou o trabalho agora. Eu até conheço vários que estavam lá e nossa turminha contribuiu e tal, de atualização do Código Civil, né? Uma das questões mais polêmicas que tinha no Código Civil era a questão do companheiro e companheira, da união estável. Tá. Por quê? E do cônjuge na herança. Uhum. Do companheiro e união estável é porque no Brasil igualou praticamente tudo e tinha uma parte que fazia muita diferença entre eles, aquilo então foi tudo retirado do Código. Era um capítulo praticamente todo do Código, que tratava da união estável, igualando como cônjuge agora e pronto. O problema foi que o Código de 2002, ele criou uma figura que é estranha no Brasil, que é o cônjuge concorrente, ou seja, se o bem é pessoal particular, que é um bem que só é do marido e não comunicou, o cônjuge concorre com os filhos. Então, quando o descendente, o primeiro da ordem de vocação é o descendente, filhos. Não, filhos, netos, bisnetos, descendentes, vão todos. E tem o cônjuge, ele também entra aqui nessa primeira. Ascendentes, pai, avó, babá, bisavó, ele entrava aqui também. Isso começou a gerar um monte de confusão, porque acabava, às vezes, ele ganhando mais do que os próprios filhos e assim por diante. E isso foi, na proposta que está no Senado agora, foi retirado. Ele voltou para ele continuava sozinho na terceira, mas agora ele vai para a terceira só, saiu das duas primeiras hipóteses, foi para a terceira e continua lá como já era antes, sendo herdeiro necessário também. Eu não lembro se continuou sendo herdeiro necessário ou não na proposta, mas eu acho que sim, porque isso também nunca gerou polêmica. Herdeiro necessário é aquele que tem direito à metade. Por exemplo, se não tiver descendente, ascendente e cônjuge, eu posso fazer o que eu quiser com o meu bem. Uhum. Eu não tenho que reservar os 50% para os meus sobrinhos, tios e tal. Agora eu vou te apresentar um caso hipotético. Ixi. Mano. Vamos lá. Uma pessoa, e depois acho que tem outros aqui para a gente também repassar, né? Casos polêmicos. Eu vou demorar na primeira resposta. Tá casos polêmicos. Eu vou demorar na primeira resposta. Vamos lá? Vamos colocar alguns. Já põe os casos, então. Vamos lá. Tenho 2 filhos de relacionamentos diferentes. Como é feita essa divisão no testamento? Muda nada. Filho é filho. Antes da Constituição de 88, a lei estabelecia diferenças entre filhos. Que era assim, filhos legítimos, filhos ilegítimos. Que era filhos provenientes do casamento, filhos fora do casamento. A Constituição de 88 determinou que não existe. Filho é filho. Acabou. E os mesmos direitos. E acabou. Então, isso aí não muda nada. Então, assim, se aparecer um filhinho, ele entra... Está incluso no testamento. Ele entra na divisão toda, entra no pacote e embora. Pronto. Então,
Essa é tranquila. Tá fácil, hein? Não deu nem para eu Vamos- estender. As primeiras é fácil. Eu devia ter Vamos- falado do legítimo e ilegítimo, fazer todo o rol e tal, e deixar até... Vamos melhorar a Essa dificuldade aí. O que acontece quando os herdeiros não entram em um acordo na divisão da herança? Vai para o inventário, o juiz decide. Inventário judicial. Por isso que é importante, e esse é um trabalho que vocês fazem, de encontrar o consenso para poder seguir. A gente trabalha com consenso. Sempre. Na França, o tabelião é chamado de juiz do consenso. Na verdade, é juiz da jurisdição voluntária, que é um termo jurídico para consenso. Então, a gente trabalha com consenso. A gente quer promover consenso. Não teve consenso? Litígio, Perfeito. que é uma disputa, um conflito de interesses. Quem decide é o juiz. E eu me lembro de uma das nossas conversas, de você comentar que tem discussão de inventário que perdura muitos anos. Né? Eu não vou lembrar agora, mas tem casos famosos na justiça que está há 80 anos em discussão de inventário. Se você quiser, você enrola o inventário até não poder mais. Por isso da importância de deixar tudo registrado. Se você quiser tranquilidade para os seus herdeiros, faça um testamento. Faça um testamento. Porque, havendo discordância, primeiro é que uma decisão judicial normalmente não agrada a ninguém. Né? Nenhum dos lados. Né? Primeiro ponto. Segundo é que você perdeu a autonomia de vontade. Ou seja, quem decidiu não é você, quem decidiu é o Estado. Perfeito. É o Estado juiz. É lá que está. A decisão judicial é isso. Ele se coloca na sua posição e fala, já que vocês não decidiram, Decido não posso eu. falar palavrão. Então, não há nenhuma. Decido eu. Ponto. Acabou. Vamos lá. Mais uma. Putz. Meu marido faleceu de Covid enquanto eu estava grávida de 8 meses e na nossa acabou. segunda filha. Antes de morrer, ele descobriu que uma menina que ele havia registrado não era sua filha biológica. Ele queria retirar o sobrenome dela, pois a mãe dessa menina sempre pedia ajuda financeira além da pensão. Minha filha não pode ser registrada com o nome dele sem um exame de DNA de um parente. Agora, a mãe da outra menina que entrar na justiça para pedir todos os bens do meu marido para a filha que não é dele, ela pode fazer isso? Eu sempre gosto de dizer que poder pode tudo, né? Se a justiça vai aceitar... É um princípio constitucional do artigo 5º que é o livre acesso à justiça, sempre. Então, assim, você pode... você tem o direito a ir na justiça ainda que você não tenha direito. O teu direito é ruim, é um absurdo, mas o direito ao juiz falar que você está fazendo é um absurdo, você tem. Então, esse é o primeiro ponto. E sim, vai ter que entrar em juízo para ser resolvido isso. Está registrado, tem o sobrenome, essa questão vai ter que ser discutida e ter que ser desfeita. Ali a questão é de prova, que é regras de prova, se são obrigados a fornecer material DNA ou não. Isso é uma questão polêmica, também acho que tem projeto, ou o código está tentando resolver isso, obrigando sim a fornecer. Por quê? Porque aí incidiria em outro princípio também constitucional de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, que nesses casos as pessoas falam, eu não sou obrigado. Ela que tem que provar, ele é que tem que provar que eu não sou eu que tenho que provar que eu sou. Então, beleza, o problema é dele e meu sanguinho ninguém vai pegar. Ponto. Acabou. Mas aí ficava nessas situações esdrúxulas, às vezes, que falam, você não tem como verificar, sendo que hoje um exame de DNA dá 99,999% de acerto. Então, sim, acerto é quase 100%. A falha é irreal, assim, de se analisar. Então, você vai ter essa questão resolvida. Mas é complexo e vai ter que ver se vai poder produzir prova, ter que obrigado a produzir prova ou não. Essas situações ainda tem bastante caso, então assim, relativamente tem uma simples. jurisprudência. Tem. A questão vai se complicar quando a gente começar a falar de afetividade, que é relações de parentescos afetivos, que hoje a justiça dá. Ou seja, a pessoa não é biológico, mas ali é o... Filiação afetiva. Filiação afetiva, ficou... Passou daquela criança. Cuidou a vida inteira, não registrou, cuidou a vida inteira e tem uma relação de afetividade que vai ser considerado filho. A justiça considera. A justiça considera. Então, isso aí para você fazer num testamento vai ser uma... Né, você coloque e deixa sob análise futura de quem for interessado. Né?
Mas, assim, primeiro eles pedem o reconhecimento da relação afetiva. E é curioso isso, vou ser polêmico agora. É curioso como essas coisas podem levar ao efeito contrário, né? Vou falar assim, primeiro, nos casos certinhos, é perfeito, né? Se a pessoa a vida inteira cuidou daquela criança e tudo mais, e você não é pai, você vai negar ser pai? Meu, ele tem direito a ter você como pai, você criou. Mas aí pensa numa outra situação. Inclusive, tem o ditado que diz o seguinte, pai é quem cria. Não é isso? Pai é quem cria. Já o ditado popular já diz isso. Mãe é certa, pai é quem cria, né? Mas também pode ser mãe afetiva também, que criou. Não é mãe biológica, mas criou. Mas aí eu fiquei pensando assim, olha como pode gerar uma situação de artificialidade das relações pessoais. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá, começa a namorar com uma mulher que já tem filhos, ou vice-versa, e um dia ela pede, leva ele para a escola. Levo não. Por quê? O cara já começa a se defender, né? Oi, me abraça. Sai, moleque. Vem não. Vem não. Você gera você começa a criar tantos problemas e questões que no final você pode gerar o inverso, né? É o caso, por exemplo, de hoje, que é um ato que a gente tem feito bastante agora, que é o contrato de namoro. Oi. A gente tem feito bastante, que é pessoas que têm uma relação, porque assim, a união estável é uma relação de fato, né? E aí interfere diretamente quando você vai fazer um testamento, saber se a pessoa vive em união estável ou não. Ou seja, são várias características que dizem que aquilo é uma união estável ou não. E aí tem as consequências. Muitas vezes a situação é no meio do caminho. Duas pessoas já estabelecidas, que às vezes dormem na casa do outro mais uma semana, o outro não. O casamento não é exigido que tenha convivência sob o mesmo teto. Então, por que eu vou exigir na união estável? Você pode ser casado e morar separado, e você pode ter união estável e morar separado. Ou você pode morar junto e não ter união estável. Tem amigos que moram junto e não têm união estável. E aí, nessas situações, as pessoas começaram a correr e falar, olha... Criou um vácuo ali, né? Acabou criando um vácuo. Eu não diria vácuo, seria uma questão de prova. E aí o que o cara pensa, o cara e a mulher, o cara e o cara, né? Claro. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. O que ele pensa? Eu vou deixar um elemento de prova a mais. Eu vou deixar um contrato de namoro falando que a gente nunca quis criar uma família, a gente vive junto e tal, mas não queremos família, não queremos isso, não queremos aquilo. Isso é absoluto? No sentido de que aquilo é fato e acabou? Não. Se aquilo for uma união estável, pode escrever 1000 contratos de namoro que vai ser uma união estável, o outro vai conseguir. Então, quer dizer, mas é mais um elemento que eles vão falar, os dois assinaram dizendo que não queriam. Então, assim, na hora da dúvida, segue aí o contrato. Mas é aquilo que eu estou falando, assim, o perigo é a artificialidade, né? Imagina, você começar a namorar e falar, assina aqui. O quê? Não, assina aqui, não tem nada não. Pode assinar, tá tranquilo. Tá tranquilo. Você quer casar comigo? Não. Não, é só namoro. Então assina. E começar, você quer comigo? Não. Então assina. O que você tá de começar assim, né? Começar já com o contrato, né? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Você quer união estável comigo? Não, então assina. Ponto. Ok, legal, né? Começa bem, né? Já derrubou o relacionamento aí. Tem mais aí? Já era, né? Já era. Meus pais deixaram o terreno para os 10 filhos, incluindo eu, mas não moro na cidade há 30 anos. Um irmão com quem não falo está cuidando dos meus terrenos, carpindo, limpando e cercando, mesmo sem a minha autorização. Ele pode usar as notas de custo de serviço para tomar esse terreno de mim? Eita, que esse daí é o brasileiro raiz. Então, na verdade, ele pode cobrar, sim, os gastos que ele tem com a manutenção da coisa, enquanto ele tiver sido responsável por isso. O Código Civil resolve isso, tem casos tem regras que solucionam isso, não vou lembrar delas agora, sim. Não só para nesse caso, até mesmo em casos em que entre vivos, ou seja, eu tenho um terreno, o meu vizinho sempre cuidou dele e nem me avisou, mas ele sempre cuidou e ele vem me cobrar. O código resolve essas questões, assim. Tem casos de plantar no meu terreno, ele colher de quem é. O código resolve tudo isso. Aliás, o código... você não pensou, tá lá. É um calhamaço ali de 2.000 páginas. Apenas. Agora, então, neste caso, possivelmente ele vai conseguir uma compensação. E se a compensação atingir um valor, o terreno custava 50 mil, ele já gastou 300 mil de coisa, ele vai ficar com o terreno. Mas não automaticamente. O que vai fazer é um ajuste de contas. Né? Eu gastei X e, meu amigo, eu gastei X...
Ou seja, Mesmo é possível... sem autorização dele, porque ele diz que é sem autorização. Então, mesmo Ninguém sem mandou. autorização, aí o código também resolve essas questões, que é assim, gastos para a existência da coisa. Ou seja, são coisas que obrigatoriamente ele teria que fazer, ou senão a coisa desapareceria. Neste caso, salvo engano, vai ser pago e acabou. Porque assim, o outro é beneficiado de qualquer jeito. Gastos para melhorar a coisa. Este depende, vai ter lá umas soluçõezinhas. Gastos que é chamado de voluptuários, que na lei fala com esse termo. Gastos, conforto e luxo. Vamos traduzir em linguagem mais popular, conforto e luxo. Ele pegou esse terreno, ainda fez uma piscina, uma sauna e tal, e agora eu quero que você pague a sauna. O cara falou, nunca quis uma sauna, não gosto de piscina, não sei nadar, eu quero que você se... Entendeu? E ele não vai ser obrigado a pagar. Então, assim, tem as regrinhas, entendeu? Agora, por exemplo, vamos que não seja o terreno, era uma casa, o telhado caiu, ia destruir tudo, eu fui lá e arrumei o telhado e gastei. Esse ele vai pagar, porque aí é um gasto, uma despesa que você tem como necessária à própria existência da coisa, ou perda considerável de valor. A lei usa esses dois termos, ou seja, para que a coisa continue existindo ou para que ela não perca consideravelmente o seu valor. Tem mais aí? Estou me sentindo no exame oral. A minha mãe faleceu e deixou uma casa com uma herança. Somos 11 irmãos, 8 vivos. Esse é o mesmo? Não. Não. Somos 11 irmãos. Ninguém chega com um irmão só, com um filho, né? 3 já falecidos. Pô, aí, ó, que faz. Já caiu o neto aí, já foi que pro faz, neto, né? Concordamos em não vender e não alugar a casa para que pudesse ser usada em visita de parentes. Só que um dos irmãos se apossou da chave, contrariando todos os outros e dizendo que não vai devolver a chave, impedindo que os outros frequentem a casa. Ele pode fazer isto? Vamos lá. Você vê que o time foi caçar coisas polêmicas para você aí. Mas isso aí é bem legal, cara. Isso aí tem umas situações que tem curiosidades nisso. Primeiro, a gente não está tratando de herança, a gente está tratando de condomínio. Né? Esse aí é um condomínio comum. Existem 2 tipos de condomínio. Condomínio edilício, prédio e tal, que aí tem uma lei própria, e condomínio comum é quando eu e você somos donos da mesma coisa. Eu, você e mais 10. Nesse caso é um condomínio comum. São vários donos de uma coisa. Né? Nas regras de condomínio nenhum condômino pode impedir o outro de usar a coisa e de fruir da coisa. Isso é uma regra básica. Então todo mundo poderia usar desta coisa. Então, assim, o que ele está praticando é algo que você já deve ter visto assim, em matéria de jornal e tal, é que ele está praticando um esbulho possessório, é uma perda da posse dos outros. E aí você tem uma ação específica no Código de Processo Civil para resolver isso. Lá, aí você vai até o juiz e fala, quero a chave também, quero entrar e tudo mais. Nesse caso aí tem um perigo, que é a curiosidade. Um condômino não pode usucapir a coisa. O que é usucapião? É quando você fica muito tempo com uma coisa a ponto e as pessoas acham que ela é sua e você se coloca como dono, então você tem um nome. Tem um sketch mó legal do motoboy daquele que é o Marco Luque, já viu? Joga na internet, depois chama Urso Campeão. Ele conversando com um amigo que ele ganhou o guarda-chuva porque o Urso Campeão agora falou que é dele. Então, é mó legal, é divertido. E ele explica o Urso Campeão inteirinho, só que de uma forma motoboy, pá, Urso Campeão. Então, assim, tá. Entre condôminos, não pode usucapir. Ou seja, eu e você somos a mesma coisa, eu fico usando mais tempo que você e chego daqui a 10 anos e falo, agora é meu, e Sidney dançou. Não pode. A menos que eu mostre para você, inequivocamente, que eu não queria mais deixar você. E aqui ele falou isso. Amigo, você não entra mais. A partir do momento que ele fala, você não entra mais, claro. Eu não estou mais usando ele como condômino, eu estou usando ele como um invasor. E a partir disso eu começo a contar meu prazo. Se você não fizer nada nesse período, e tem um ditado em romano, que eu não vou falar, em latim, que eu não vou falar, é dormientibus, lex dormientibus, uma coisa assim, que quer dizer o seguinte, o direito não socorre quem dorme. E se você dormiu por 15 anos, dançou nenê. Ou seja, esse povo aí tem que correr atrás agora, entrar na justiça. Corra atrás dos seus direitos, porque se você não correr, será dele. Será só dele. Pronto. Se já não sei, né? O tempo. O que acontece se eu não fizer um testamento? Como meus bens serão divididos entre meus filhos e minha esposa? Vamos lá.
A primeira questão que a gente vai colocar aqui, que as pessoas confundem muito herança com meação, né? O que é... Quando você morre, você deixa 2 ordens. Os teus bens vão ser divididos de 2 maneiras. Parte deles vai para meação. O que é meação? Meação é aquilo que comunicou entre eu e o meu cônjuge, ou o meu companheiro e companheira. Também comunica. E isso é determinado pelos regimes de bens, que é estabelecido por pacto antinupcial. Então, você pode ter comunhão universal, comunhão parcial, separação total e inventar o que você quiser, que pode também, as pessoas não sabem disso. Mas você pode falar assim, cada ano de casamento você ganha 1% do meu e eu ganho 1% do teu. Só tem que ser igual, não pode ser assim, cada ano de casamento eu ganho 50% do teu, você ganha 1% do meu. se houver divisão pica-pau, né? Aí não dá. Quem trair, você pode colocar, quem trair pagará uma multa sim ou perderá 5% do meu. Você pode fazer o que você quiser, as pessoas não sabem, ficam nessa só do comunhão parcial, comunhão universal. Então, primeiro você vai olhar se a pessoa é casada, como ela é casada e tal, qual o regime de bens dela e ver o quanto ela tem na meação, que é metade dos bens. Comunhão parcial, que é o mais comum, ela terá metade de tudo que eu consegui, que os dois conseguiram onerosamente, que ele comprou, o que é doado e recebeu em doação e herança não comunica. Preserva, né? Preserva só para um. Ok, o resto é herança. Essa parte que é herança, se ele não deixou especificado como ele quer, se ele deixou, ele pode deixar 50% dessa outra 50%, ele pode deixar 50% para decidir como ele quiser e o outro 50% é o necessário que ele tem que guardar. Dessa parte que ele tem que guardar, ou se ele não fez, como ele não fez testamento, ele vai incidir numa regra do código chamado, que é um artigo que trata da ordem de vocação hereditária. Vocação é chamar. Eu estou te vocando, então estou te chamando, a ordem de chamamento para a herança, traduzindo. E ele vai chamar as pessoas. Então ele vai primeiro chamar, na ordem está lá, descendentes, em concorrência com o cônjuge, porque ainda não mudou, mas descendentes. Não tem descendentes? Ascendentes. Não tem ascendentes? E é legal a gente falar, como eu falei agora há pouco, descendentes não é só filho. Descendentes é a linha debaixo de você, ou seja, filho, neto, bisneto. Ascendentes. Pai, avô, bisavô, avó, bisavó. Terceiro, cônjuge. Aí, se não tem ascendente, não tem descendente, não tem ascendente, chama o cônjuge. Ele recebe essa parte. Não tem cônjuge, colaterais. O que são colaterais? Irmãos. Primos, sobrinhos, irmãos. Os mais próximos, afasta os mais remotos. Aí tem lá um monte de regrinha. Então, se ele não fizer testamento, ele vai ter que obrigatoriamente seguir a regra da lei. E aí vai ser dividido de acordo com como a lei determina. É isso, muito superficialmente. É assim que vai ser a maior consequência. Se a pessoa tem que decidir se na sua vida ela tem ou não características que vale a pena ela dividir os bens. Agora, tem mais pergunta? Não? Acabou? Então agora eu tenho mais uma, que não tá aí. Tá. Ela anotou umas coisas também que me deixa preocupado. Não, mas eu tô anotando coisas pra eu saber. Não é pergunta. Consultoria isso, né? Então tá bom. Que é o seguinte, uma relação desse segundo casamento. Primeiro casamento, 2 filhos. No segundo casamento, 1 filho. Não vou responder essa coisa, Sidney. Poxa. Não. Isso é uma briga, porque a regra do código estabelece uma divisão diferente para filho único e filho dos dois em comum. Filho particular, ou só de um, e o filho em comum. E essa regra é tão confusa que você tem... Eu não lembro agora, porque o concurso que eu passei, parei de estudar seriamente, para concurso, para regrinhas, porque depois você estuda mais filosofia, mais regrinhas, eu parei. Em 2004, que foi quando eu virei tabelião. Essa regra tinha, salvo engano, essa regra tinha umas 8 interpretações. Poxa, ia colocar você numa sinuca. Por isso que eu te cortei. Pronto, então, mas deseducadamente eu te cortei. Cara, e o pior, essa regra levava a uma dízima periódica que dividia entre eles com um pedaço separado de 1,999, o outro 2,3. E tem não é exagero, acho que tinham 8 posições e nenhuma ganhava de nenhuma. Porque às vezes você tem uma e todo mundo decide de um jeito. O que eu torço
e rezo é para quando chegar no cartório não me venha nenhum inventário que é filho de um só e filho do outro. Mas aí a minha... E dos dois. Claro. Mas eu não vou deixar você nessa... Não vai me deixar, não, tá. Mas eu vou colocar numa outra situação. Nesse caso, vamos imaginar o seguinte, que a pessoa ela queira, até porque já tem patrimônio, enfim, a família já constituiu o patrimônio, ela quer então registrar isso no testamento. Ela quer preservar aqueles 2 filhos do primeiro casamento com essas questões de patrimônio, porque ela entende que o segundo filho do segundo casamento já está, de alguma forma, assistido muito melhor financeiramente. Ela, no testamento, ela consegue fazer esse arranjo, vamos chamar assim, essa vontade, ela consegue exercer essa vontade dentro do testamento? Em parte. Que é aquele 50% livre que ela pode... Ela pode fazer justiça, entre aspas, 50%. Com aquilo que ela pode fazer o que ela quiser. Mas aí tem só um senão. Ela tem que se manifestar expressamente que ela fez isso para criar esta, entre aspas, desigualdade. Por que expressamente? Porque quando não há essa manifestação, você vai ter uma compensação entre herdeiros. Então, por exemplo, eu doei em vida minha casa para um filho meu, ponto. E não falei de onde saiu. E não falei que estava dispensado de compensar. Não é compensar o nome que a lei usa, mas tá bom. Não falei que ele tinha que compensar. Aí quando o juiz ou o tabelião for fazer a análise, ele vai falar, olha, eles vão ganhar mais daqui para compensar aquilo, porque vocês têm que ser iguais. Claro. A regra é que teria que ser iguais. E você decide a exceção. Mesmo sobre a condição de doação antecipada. Mesmo. Se não tiver manifestado. Isso já vi vários casos de pepino assim, porque não especificou, aí sobe, que é quando traz um bem que foi doado antes para compensar, é chamado colação. Um bem colacionado, que é o nome que eles dão, está na lei. Nunca fui atrás de saber o que é colação, assim, especificamente. É legal você estudar a origem das palavras, a etimologia, porque aí você entende o porquê que aquilo apareceu. Mas colação eu nunca sei. Não fui atrás. Aí você busca e aí você traz e o juiz ou o tabelião refaz as contas para ficar igual para todo mundo. E se for dispensado da colação porque saiu da minha disponível, ok. Então você pode deixar assim especificado em testamento ou se você for doar em vida. Olha, nosso tempo já esgotou, mas o assunto é tão bom, é tão polêmico, que a gente não vê a hora passar. Né? E a gente nem conversou com quem está vendo, a gente ficou direto aqui olhando para o outro. Né? Então, enfim, mas eu acho que cabe a oportunidade de fazer, de repente, a gente sempre fala, quando o assunto é bom, a gente quer esticar e fazer um segundo capítulo do nosso... Eu vou vir com perguntas. E a gente vai trazer esse brasileiro. Tá o nosso podcast. Com essas dificuldades aí. Putz, você não sabe o que aparece no dia a dia. Mas eu acho que o que eu queria deixar aqui registrado e aproveitar a tua vinda no nosso podcast, que é essa importância de você planejar e que não é o fato de, pelo contrário, quanto mais você fizer isso de forma mais clara, vai ajudar muito mais a família para passar por esse processo, né? E desmistificar que testamento é para quem tem dinheiro. Isso é isso. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Os casos polêmicos que a gente trouxe, você vê que é muito detalhe. E tudo se resolveria se você só se planejasse. Só deixasse. É isso. Exato. Só especificar. Exato. Assim, eu falo rápido, então possivelmente muita gente não entendeu, mas ficou de idade. Mais importante do que entender as regras é perceber a complexidade que elas são e como aplicá-las gera e parar para pensar e exatamente no que você falou, que então tenha consciência de resolver isso antes. E não tem idade, né? Não tem idade. Não deixar para achar que não tem idade. Como diz um conhecido, você precisa estar com o pé na cova. Não precisa estar com o pé na cova em lugar nenhum. Na verdade, tem que só morre quem está vivo, né? Então, assim, desde o momento que você nasceu, você pode morrer. Então, então assim, se prevenir, pensar nessa situação, romper os tabus, morte, que não gosta de falar, romper o tabu dinheiro, que eu não quero falar com filhos sobre dinheiro, e perceber essa importância que é o que você trouxe. Ou seja, eu não preciso conhecer as regrinhas. Eu acho que foi legal para a gente saber
como que existe solução. Existe solução e como é complexo e que desaguar no que você falou, que é, olha, então, vamos escrever antes, que é mais importante, e assim você evita problema e não gera problema. Então, essa é a mensagem. Tá ótimo. Super obrigado pela sua presença. Foi enriquecedora. Né? Eu digo o seguinte, que cada episódio eu aprendo alguma coisa, aprendo mais. Sempre. Então, para mim foi enriquecedor. Todas as nossas conversas que a gente tem a oportunidade, eu saio de lá aprendendo algo novo. Então não foi diferente aqui. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Cid. Eu quero agradecer a oportunidade, estou à disposição. É sempre importante a gente conscientizar pessoas e passar informação. Né? Legal. Então, obrigado pela oportunidade. Tá bom. Obrigada. Gente, mais uma vez, obrigado pelo nosso episódio do Pod Guarda. Nos vemos no próximo.